1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio até Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda aqui? E disse ele: sim, é de paz. Eu vim aqui para sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse para Samuel: não atente para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor o tem rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou a Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor? Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco é esse que tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse para Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum desses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que ele apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e ele era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é esse aí mesmo. Você pode botar a mão sobre a sua cabeça aqui e falar bem assim, ó: é esse aqui mesmo. Agora fala para o vizinho da sua direita assim: é esse aí mesmo, ó. Tá, o versículo 13 para a gente finalizar aqui. Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou até Ramá. Irmãos, nós falamos muito das vitórias de Davi sobre os exércitos inimigos. Falamos muito sobre Davi vencendo o exército dos filisteus. Contamos daquela vitória extraordinária de Davi sobre o gigante Golias. Quem não conhece a grande vitória de Davi sobre o gigante Golias? Nós falamos muito das vitórias que Davi teve na sua caminhada. Agora, eu acredito que nenhuma das vitórias que Davi teve foi mais importante do que a vitória dele aqui dentro. Foi ele vencer um inimigo que poderia o destruir aqui dentro. E esse inimigo eu vou chamar de ferida da rejeição. Sabe, irmãos, eu vejo que Davi, ele jamais conseguiria vencer as outras batalhas se ele não tivesse vencido a ferida de ter sido rejeitado. Essa ferida que de alguma maneira pode ter sido gerada em algum momento aqui dentro. Ele conseguiu vencer isso. Esse texto que nós acabamos de ler mostra claramente o quanto que Davi era rejeitado dentro da sua própria casa. O texto diz que o profeta Samuel, que era uma autoridade muito respeitada e reconhecida da época, ele decide fazer uma visita na casa do pai de Davi. E esse camarada que era o profeta Samuel, alguém bem respeitado, alguém bem reconhecido naquele período, ele, quando vai até a casa de Jessé prepara um banquete, um jantar especial, convida todos os seus filhos, menos Davi. Ele deixa Davi aonde? No campo, cuidando das ovelhas. Olha como que Davi, ele foi rejeitado dentro da casa do seu próprio pai. E não foi só a rejeição aqui na casa do seu próprio pai. Em muitos outros momentos você vai ver Davi sendo rejeitado por alguém. Agora, o segredo de Davi é que todas essas situações aonde ele de alguma maneira foi rejeitado não geraram uma ferida na alma dele. Ele conseguiu lidar com isso. Ele conseguiu vencer isso.
E porque Davi conseguiu vencer isso, eu acredito que fez ele vencer todas as outras batalhas que ele enfrentou. Sabe, irmãos, eu cuidando e aconselhando muitas pessoas, eu vejo que existem pessoas que elas foram de alguma maneira feridas e se sentem rejeitadas. São pessoas que elas podem ter sido abandonadas em um momento importante da sua fase, como quando criança, talvez quando adolescente, em algum momento da sua vida. Se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada. E até hoje, porque você não conseguiu vencer isso, isso atrapalha você nas outras batalhas que você tem. O principal gigante a vencer é esse gigante do sentimento de que você é rejeitado. Do sentimento de que você é rejeitada. Se você não vence isso, você não vai vencer nenhuma outra batalha. Eu estive avaliando como que se manifesta a ferida da rejeição sobre a vida das pessoas. No caso aqui de Davi, ele foi praticamente que esquecido pelo seu pai. Em um momento muito especial, em um momento nobre para sua família. Todos os irmãos de Davi são convidados, mas Davi é esquecido. Ele era alguém tão rejeitado que quando se tem um momento especial, uma visita nobre na casa, não precisa Davi não, o importante é os outros irmãos estarem aqui. Talvez você em algum momento da sua vida, você passou por isso que Davi passou, você foi esquecido. Tudo na sua casa era para o seu irmão, tudo era para a sua irmã, e você sempre era jogado para escanteio, você sempre era jogado de lado. Será que isso gerou uma ferida em você? E essa ferida influencia na sua vida e nos resultados que você tem até os dias de hoje? Existem feridas que elas se manifestam quando as pessoas, de alguma maneira, elas são desacreditadas, são menosprezadas dentro da própria casa. Todo mundo acredita mais nos outros, mas não acredita em você. Acreditaram muito nos outros, mas nunca acreditaram em você. E de alguma maneira, essa forma de você ser desacreditado dentro de casa feriu sua alma, feriu seu coração. Será que essa ferida está aí em você até hoje? A outra maneira é quando a pessoa ela é maltratada por palavras. Se sentiu rejeitado porque foi muito maltratado, recebeu muitas palavras que te feriram, e aí isso foi gerando ferida de rejeição, e não apenas palavras, mas abandono. Você foi abandonado talvez em uma fase importante da sua vida, abandonado por alguém que você nunca imaginava que iria te abandonar, abandonada por alguém que deveria de te proteger. E aí porque você foi abandonado, porque você foi abandonada, isso gerou uma ferida na sua alma, e até hoje isso influencia nos seus resultados. Sabe, querido, o que eu quero trabalhar com vocês hoje nessa mensagem é vencendo a ferida da rejeição. Foi isso que Davi fez. Ele conseguiu vencer essa ferida. E porque ele conseguiu vencer essa ferida, ele se tornou em um dos reis mais vitoriosos de toda a história de Israel. E eu quero dizer para você que através dessa palavra, Deus quer trazer direção para mim e para a sua vida, para que independente do que nós tenhamos vivido no passado, nós possamos decidir hoje, receber a cura e o tratamento de Deus, para que possamos ser abençoados, vencedores no nosso presente e abençoados e vencedores no nosso futuro, em nome de Jesus. Agora, o que nós aprendemos com Davi? Pastor, esse negócio aconteceu comigo, tem acontecido comigo. Eu tenho sido rejeitado dentro de casa, eu tenho sido rejeitado no trabalho. Aliás, a minha vida inteira eu venho sendo rejeitado. Como é que eu faço para essa ferida, ela não machucar meu coração? Alguém me ajuda com essa criançazinha aqui no meio, por favor? Então nós precisamos de avaliar o que precisamos fazer para vencer essa ferida. Primeiro, eu vejo com Davi, que Davi, ele em nenhum instante ele guardou ressentimento no seu coração.
Davi, ele conseguiu vencer porque ele decidiu. E essa história de guardar ressentimento é uma decisão, não tem nada a ver com sentimento. Eu não consigo sentir de liberar as pessoas que me machucaram. Eu não consigo liberar. Não é uma questão de eu conseguir ou não conseguir, é uma questão de decidir. Eu preciso decidir, eu não vou guardar ressentimento no meu coração. Mesmo com tudo que Davi sofreu dentro de casa, Davi continuou amando seu pai e amando seus irmãos. Mesmo com toda a rejeição, ele continuou amando e honrando seu pai e os seus irmãos. A história de Davi mostra isso em todo momento. Ele continuou amando seu pai. É porque ele tinha uma decisão: eu não vou deixar esse ressentimento ele bater dentro de mim. A Bíblia conta uma história muito poderosa também da vida de José, filho de Jacó. Você lembra o que aconteceu com José? José, ele foi rejeitado por todos os seus irmãos. Dentro da sua própria casa, ele foi rejeitado ao ponto de ser lançado dentro de uma cova. Os irmãos queriam tramar para matar ele e acabaram vendendo ele como escravo, para ele sumir, para ele desaparecer. Só que se você olhar a história de José, José nunca guardou ressentimento no coração com relação aos irmãos pelo que eles fizeram. E porque José não guardou ressentimento no coração, por isso ele prosperou na casa do Potifar. Lembra ele trabalhando na casa do Potifar? Tudo que ele fazia, Deus abençoava e ele prosperava. Até mesmo quando ele é lançado no cárcere, na prisão, injustamente, ali no cárcere Deus abençoava. Por quê? Que esse cara conseguia ter vitória em todos os momentos que ele entrava. Era porque a maior vitória ele tinha vencido aqui dentro. Era a vitória de não guardar ressentimento e não se sentir, não ser vencido pela rejeição, pela ferida da rejeição. Por mais que você tenha sido muito machucado dentro de casa, eu quero dizer para você: continue amando, honrando e não deixe o ressentimento entrar no seu coração. A minha esposa, ela conta muito. A Valéria disse que os irmãos dela aprontavam dentro de casa. Então é a Valéria e mais 2 irmãos. E ela fala que os irmãos aprontavam demais dentro de casa. E eles faziam tudo que é coisa errada, bagunça dentro de casa. E no final da história eles colocavam a culpa em quem? A culpa nela. Quando a mãe dela chegava em casa, quem era que tomava o couro? Ela tomava. Isso já aconteceu já com você? Você já tomou a culpa? Ela fala ai. Aí ela falou, ela conta essa história, que ela tomava couro e o couro era violento. Com a varinha de goiaba. E a varinha, se alguém já apanhou aqui com a varinha de goiaba, fala ai. Era assim. E aí ela fala que a mãe dela, ela não tinha culpa, mas a mãe dela caía na onda dos irmãos, que contava a história e dava, e sabe o que ela fazia? Chorando. Ela se trancava no quarto e ficava fazendo cartinha de amor para a mãe dela. Depois de ter apanhado demais, sem ter culpa nenhuma. Sabe? Isso é uma decisão de alguém que não quer guardar ressentimento no coração. Isso é uma decisão de alguém que, mesmo sendo rejeitado, fala: eu não vou deixar isso me atrapalhar. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, em Hebreus capítulo 12, versículo de número 15. Olha o que diz o texto. Coloque no telão aí. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Olha o que esse texto diz. Nós precisamos ter cuidado para não estarmos sendo separados da graça de Deus por causa da raiz de amargura. E olha o que diz o texto: porque a raiz de amargura, ela perturba. Uma pessoa com coração ressentido e amargurado, ela fica perturbada. Você não consegue produzir direito no trabalho. Você não consegue se envolver direito nas coisas de Deus. Você não consegue fazer com excelência aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque a raiz de amargura, quando brota no coração de uma pessoa, perturba ela. Perturba. Você sabe do que eu estou falando? Quando você está chateado, entristecido com alguém, aquilo fica dentro de você. E se você não resolve aquilo dentro de você, isso rouba a sua paz. Rouba ou não rouba? A Bíblia está falando isso. E agora, muito mais complicado que isso é: porque nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminam. Problema de eu não conseguir lidar bem com o ressentimento é que, além de fazer mal para mim, eu acabo fazendo mal para outros. Eu acabo contaminando outros. Isso é um perigo.
Então eu preciso decidir, eu vou vencer esse espírito de rejeição. É preciso vencer isso, irmão, porque se você não conseguir vencer esse espírito de rejeição que te assola há anos, você não vai conseguir ter vitórias na vida. É preciso tomar essa decisão. E o que nós aprendemos mais com Davi? Se eu quero vencer esse espírito de rejeição, eu preciso decidir de que eu vou assumir as minhas responsabilidades e não vou deixar de fazer o que Deus me chamou para fazer porque eu fui rejeitado. Escreve bem isso aí. Eu não vou fugir das minhas responsabilidades. Sabe que mesmo Davi sendo rejeitado, ele não deixou de cuidar das ovelhas do seu pai. Davi poderia dizer assim: ah, é? Agora que estão me rejeitando, também manda agora esses irmãos aí que participaram do jantar cuidar de ovelha, que agora eu não vou cuidar de nada. Não foi isso. Ele continuou assumindo as suas responsabilidades. Quantas vezes que você já viu? Talvez isso aconteceu com você, porque você se sentiu rejeitado em alguma situação, aí você falou: agora também não vou fazer mais nada. E aí você perde, porque essa situação pode ser uma situação onde Deus está provando e testando você, onde Deus está provando e testando o seu coração. A prova de que eu não deixei a ferida me contaminar é: eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, ainda que tenham me rejeitado. Eu vou continuar fazendo e assumindo as minhas responsabilidades, ainda que não acredite em mim. Você está entendendo isso, irmão? É muito comum você ver, às vezes, adolescente, jovem, né? Quando de alguma maneira ele sente que não recebeu o que ele gostaria, que de alguma maneira foi rejeitado. Então ele deixa de fazer coisas que normalmente ele fazia para poder chamar a atenção dos pais. Então, se o pai não pôde dar talvez o tênis que o filho queria, não pôde dar o videogame, não pôde dar a bicicleta, o filho se sentiu rejeitado. Aí, com essa rejeição que fala: agora também não vou mais ajudar a arrumar a casa, ou agora também não vou mais estudar. E sabe qual é o problema disso? É que quando a pessoa ela age assim, ela não está prejudicando a ninguém mais além dela mesma. Quantos concordam com isso? Diga ai, ai, ai. Não vou fazer mais nada, agora também não vou estudar. Pois é. Eu preciso continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. E isso mostra que eu venci a ferida. Terceiro, se eu quero vencer esse espírito de rejeição, eu preciso decidir de que eu não vou me isolar. Davi não se isolou, muito pelo contrário. Qualquer situação que o seu pai gritava que precisava dele, ele estava ali. Quando seu pai chamou Davi, falou assim: eu preciso de alguém para levar um lanche para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha. Davi foi lá. Davi foi rejeitado por Saul também. Daqui a pouquinho eu vou falar para você sobre isso. Mas quando Saul convoca Davi, Davi está lá. Sabe? Quando você de alguma maneira se sentiu ferido, e aí você falou bem assim: agora eu vou sumir, eu vou desaparecer, eu vou me isolar. Isso só aumenta a ferida dentro de você. Você se isolar e se afastar, isso daí só vai aumentar ainda mais o seu sofrimento, a sua ferida. Então eu tenho que decidir: eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer, e eu vou continuar ali no meio, porque se Deus usou pessoas para de alguma maneira me ferir, Ele vai usar pessoas para de alguma maneira te curar. Então esteja no meio de pessoas. É assim que nós vencemos. Davi se apresentou sempre que ele foi solicitado. Quarto aqui, ensinamento. Eu vejo que Davi, ele conseguiu vencer a ferida da rejeição, porque ele não deixou o coração dele se fechar. Ele não deixou. Diz o versículo de número 13, coloque aí no telão, por favor, o versículo 13 desse capítulo. Alô? 16, 13. Isso. Gente querida, tem alguém aí? Faz o sinal assim para mim. Ah, tá. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu ele no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi,
Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Deixa o texto aí, por favor. Você sabe, Davi, ele recebeu o Espírito do Senhor na hora que o Samuel ungiu Davi. Logo na hora que derramou o azeite, o Espírito do Senhor veio. Por que que o Espírito do Senhor veio? Porque o coração de Davi estava aberto, não estava fechado. Se eu quero sempre receber unção de Deus, receber o Espírito de Deus sobre a minha vida, eu preciso mostrar que não tem nenhuma ferida. E a maneira que eu mostro que não tem nenhuma ferida é o meu coração estar aberto e não estando fechado. Eu conto um testemunho, se você ainda não leu, precisa ler o livro meu, O Poder dos Líderes que Crescem. De um momento em que o meu coração se fechou. Algumas coisas que aconteceram na minha trajetória ministerial me feriram e o meu coração se fechou. E sabe o que eu ouvi de um grande homem de Deus? Bruno, quando o coração se fecha, a unção acaba. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fiquei 1 ano sem experimentar coisas boas de Deus acontecendo na minha vida. Eu fiquei 1 ano sem experimentar coisas boas de Deus acontecendo no ministério. E sabe por que eu fiquei 1 ano assim? Porque o meu coração se fechou com relação a pessoas que de alguma maneira me feriram. Então eu preciso dizer para você aqui, irmão, de que quando o seu coração se fecha, a unção acaba. Não tem como o Espírito do Senhor ser derramado sobre uma pessoa que fechou o coração. Mesmo que você tenha uma série de justificativas e de motivos, isso aí, meu irmão, que você está fazendo de ficar com seu coração fechado, só está atrapalhando você de receber a unção de Deus. Não tem como a unção de Deus vir sobre o coração de alguém que se fechou. Davi, ele mostra o quanto que ele estava de coração aberto. Nós normalmente pedimos para Deus em oração, né? Deus, me enche da tua unção. Eu, pelo menos, faço muito uma oração assim. Hoje pela manhã eu vim para cá cedo no carro, estava sozinho no carro, e eu vim orando, falando: Deus, em nome de Jesus, derrama a tua unção na minha vida. Deus, eu quero do teu Espírito na minha vida. Eu estava aqui, na hora do louvor, eu estava assim: eu preciso da sua unção, vou subir ali para pregar, e eu preciso da sua unção na minha vida. Espírito Santo vem. Posso falar, irmão? Não adianta nós fazermos uma oração assim se o nosso coração estiver fechado. Porque como é que o Espírito Santo, eu vou falar, Espírito Santo vem, Espírito Santo me unge, Espírito Santo me abençoa, se o meu coração está fechado? Não tem como. O Espírito Santo vai vir sobre um coração que está aberto. E foi isso que Davi tinha. E o quinto ensinamento é que se nós queremos vencer o espírito da rejeição, nós precisamos abraçar a oportunidade que Deus coloca na nossa frente de escrever uma nova história. Você sabe, irmão, quando Davi ele foi ungido aqui, pelo profeta Samuel, ali o profeta Samuel estava dizendo para Davi, você, assim, no meio, entre linhas, ele estava dizendo: você foi muito tempo rejeitado, agora você tem uma oportunidade de viver uma nova história. E o Davi poderia abraçar isso ou não. Sabe, você está aqui hoje, e esse momento e essa palavra está sendo pregada, é a oportunidade que Deus está dando para você, de você virar a página de um monte de situação que fez você ficar machucado, ferido, que você sofreu. Deus está dando a oportunidade de virar a página e você começar a escrever uma nova história, você começar a viver um novo tempo na sua vida, e coisas maravilhosas, tremendas irão acontecer. Mas eu preciso abraçar essa oportunidade. Eu preciso abraçar essa. Eu não posso ficar na mesma página. Eu não posso. Tem gente que está na mesma página há muito tempo. Você está escrevendo um montão de coisa lá, E se você for parar para conversar com alguém, estou doido para conversar com alguém, que eu vou falar tudo. Eu vou falar, sabe, a sua página está tão bagunçada. É tanta coisa que você escreveu, é tanto argumento que você tem, é tanta insatisfação que você tem para colocar. E você fala: é mesmo, eu estou de insatisfação até aqui. E Deus está falando: eu quero que você vire, essa página está muito suja, essa página está cheia de coisa que não vale nada. Vira essa página e abre uma página em branco, porque eu quero escrever uma nova história. Eu quero colocar sobre você um novo tempo. Eu quero que você tenha novas oportunidades. É isso, vira a página. Vira a página. E isso faz com que as feridas sejam vencidas. E o quinto ensinamento
que nós podemos tirar com Davi para vencer as feridas, que a rejeição elas podem ter gerado em nós, não importa o que me fizeram, eu sempre estou disposto a servir. Não importa o que me fizeram, eu vou estar disposto a servir. É isso que eu vou fazer. Eu não vou deixar de servir porque me fizeram mal. Eu não vou deixar de servir porque me rejeitaram. Eu não vou deixar de servir porque me maltrataram. Não vou. Quer ver que coisa tremenda? Me ajuda aí, queridos, a colocar aí no telão o capítulo 16, versículo 17 e 18. Capítulo 16, versículo 17 e 18. Então disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e traga-o aqui. O Saul estava precisando de um homem para poder tocar para ele. Aí o versículo 18 diz assim: respondeu um dos mancebos: eis que eu tenho um filho de Jessé, o belemita, ele sabe tocar bem, ele é forte, ele é destemido, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil aspecto, e o Senhor era com ele. Então Saul falou: chama esse menino aqui. Aí o Davi poderia dizer, igual alguns falam assim: agora que está precisando de mim, vai me chamar, né? Agora você quer, né? Agora não vou não. Agora eu não vou não. Só que não foi isso que Davi fez. Ok, está precisando de mim, eu estou aqui para servir. Só tem eu estou aqui para servir, é isso aí. Você está entendendo, irmão? Isso aqui é o que faz a diferença. Porque é Deus que sonda isso. É Deus que olha isso. Agora, a situação assim, ela é feita por pessoas que elas em nenhum momento deixaram ferida de rejeição entrar no seu coração. Se eu quero vencer essa ferida, eu preciso ter fé que Deus vai me ajudar a vencer os grandes desafios. Mesmo que eu tenha passado por muita situação aonde desacreditaram de mim, eu vou continuar confiando de que Deus, Ele me chamou e Ele me escolheu para eu superar e vencer muitos desafios. Davi foi rejeitado dentro de casa, Davi foi rejeitado pelos seus irmãos na batalha, Davi foi rejeitado pelo próprio rei Saul. Você sabe que quando o Davi foi para encarar Golias, Saul olhou para Davi e falou assim: você, menino, você não vai conseguir não. Olha o seu tamanho, menino. Desprezado ali, rejeitado ali. Só que mesmo sofrendo todo esse tipo de rejeição, Davi continuava acreditando e confiando no Deus que um dia deu vitória para eles quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, do Deus que um dia deu vitória para ele quando ele estava em momento de angústia. Ele continuou sendo fiel, acreditando nesse Senhor. Olha só, vamos ver o texto, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo de número 31. 1 Samuel 17, a partir do versículo de número 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou buscar ele. E Davi disse para Saul: não desfaça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá para a peleja contra o filisteu. Davi falou: eu vou nessa batalha. Mas você não é um menino que foi rejeitado? Pois é, mas eu vou continuar acreditando em Deus. Mas você não é um menino que ninguém acredita? Pois é, ninguém acredita em mim, mas Deus acredita. Você está entendendo esse negócio? Então, irmão, você pode pegar todo o sentimento de rejeição que o inimigo tentou usar para te destruir e usar esse sentimento a teu favor. E falar: é agora que eu vou vencer na vida, é agora que eu vou deixar Deus me usar, é agora que eu vou trabalhar para valer, é agora que eu vou ter uma família abençoada, é agora que eu vou botar para quebrar e servir a Deus no ministério, é agora que eu vou ser um grande homem de Deus, é agora que eu vou ser uma grande mulher de Deus, é agora que eu vou ser um grande jovem de Deus, é agora, Deus vai me usar, é agora. É isso, irmão. É interessante que Davi ele mostra uma característica poderosa.
poderosa na sua vida. Versículo 57 e 58. Quantos querem vencer tudo que é tipo de ferida do seu coração? Diga amém. Olha o que Davi mostra, característica tremenda. Versículos 57 e 58 do capítulo 17. Voltando, pois, Davi feriu o filisteu. Abner o tomou consigo e o trouxe até a presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem tu és filho, jovem? Então disse Davi: filho de Jessé, o teu servo, o belemita. Sabe o que Davi faz aqui? Ele demonstra um coração cheio de honra para o seu pai, mesmo quando ele estava num período de exaltação. Davi derruba Golias, arranca a cabeça de Golias, e quando Davi arranca a cabeça de Golias, que ele está vindo assim mostrar para todo mundo, Saul fala bem assim: manda chamar esse menino aí, manda chamar ele. Eu queria saber, ele é filho de quem? Posso falar? Saul já sabia de quem Davi era filho, mas ele queria ouvir da boca do menino. Então Davi fala, sabe o quê? Seu servo, eu sou filho do Jessé, o seu servo, meu pai é o Jessé. Ele fala cheio de honra e de orgulho. Se é uma pessoa que tem o coração ferido, que pai? Eu não tenho pai nada, eu que conquistei as minhas vitórias sozinho, eu é que lutei. Sabe que é por isso, irmão, que a Bíblia diz que Deus achou em Davi um homem segundo o coração de Deus. Porque o que vai nos proporcionar vitórias do lado de fora é como nós estamos vencendo as batalhas que nós temos do lado de dentro. Deus achou em Davi um homem segundo o coração de Deus. Quando o profeta Samuel vai ungir ali para procurar o rei de Israel, para ungir o rei de Israel, os irmãos de Davi estavam lá forte, era inteligente, era experiente de batalha. E aí Samuel fala: nenhum desses o Senhor escolheu. Porque o Senhor não está olhando o que está do lado de fora, o Senhor está olhando o que está do lado de dentro. E é o que está do lado de dentro que chamou a atenção de Deus e fez Davi ser quem ele se tornou. E a pergunta que eu quero fazer para você aqui é: o que é que está do lado de dentro de você? Com tudo que Davi sofreu, o Espírito do Senhor sondou e viu o que tinha dentro do coração de Davi. Não tinha ferida lá. Então hoje o Espírito Santo sondando aqui o nosso coração, será que ele está enxergando uma ferida aí dentro? Porque essa ferida pode atrapalhar de vencer as batalhas do lado de fora. Então hoje, a decisão que nós vamos tomar é que a batalha que nós vamos estar enfrentando é a batalha de vencer as feridas que estão aqui dentro. Não importa se você sofreu muito, se você sofreu pouco, se foi gente de dentro da sua casa, de fora da sua casa, se foi na infância, se foi na adolescência, se foi no casamento. O que importa é Deus marcou essa reunião conosco essa noite para poder tirar toda a ferida do nosso coração. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé.